Boa tarde a todos. Então, sejam mais uma vez bem-vindos a um novo seminário aqui de álgebra para MAT, da UFO, do PPMAT, da UFO. Agora temos como professor convidado para dar a palestra o professor Rick Richter, da Universidade Federal de Itajubá. Ele fez seu doutorado em matemática no INPA e ele vai falar sobre defeitos secantes de variedades históricas. Muito obrigado por aceitar estar aqui, professor Rick. Obrigado ao professor Vitor aí, primeiramente, pelo convite. Obrigado aí a todo mundo por estar aqui para assistir. Então, isso do qual eu vou falar é um trabalho que a gente mandou no ano passado, ainda está submetido, né? A primeira coisa que, então, eu vou falar de defeito secante, né? Definir o que é o defeito secante, etc. Depois vou falar um pouco das variedades históricas. Vou falar um pouco sobre o que é conhecido sobre o defeito secante em geral, e aí vou falar dos resultados do nosso trabalho. Então, antes disso, um disclaimer aqui, para a tristeza da maioria de vocês, né, que trabalham sobre corpos finitos. Tudo que eu faço aqui é sobre C. Muita coisa dá para fazer em um corpo algebricamente fechado de característica zero, mas para o que a gente se interessa aqui por fazer, não faz diferença. A gente, então, assume que é tudo sobre os complexos e toca desse jeito. E os objetos vão ser quase sempre variedades projetivas, irredutíveis e não degeneradas, né? E a maioria das vezes elas vão ser lisas, na verdade. Esse termo não degenerada só quer dizer que a variedade está mergulhada num espaço, vamos dizer, do tamanho certo. Você tem uma cônica, você consegue mergulhar uma cônica no plano. Então, sempre que a gente tratar com essa cônica, ela vai estar dentro de um plano e não dentro de um espaço tridimensional. Se tiver uma quádrica de dimensão 2, uma superfície, ela vai estar dentro de um P3, de um espaço projetivo de dimensão 3, e não dentro de uma coisa maior. Muito bem. Então, a primeira coisa é definir o que é a secante. A gente começa com uma variedade algébrica projetiva, e para cada número H, a gente define a Hésima secante de X como sendo o fecho da união de espaços lineares por H pontos de X. Então, a sec2 de X é a secante usual que a gente vê às vezes no curso de geometria diferencial. É você pegar dois pontos da X, por cada dois pontos da X você faz uma reta, faz a união de todas essas retas, e isso vai dar uma variedade em geral. No contexto de geometria diferencial, acho que isso dá já uma variedade. Aqui na geometria algébrica, a gente tem que passar o fecho na topologia de Zariski para se tornar uma variedade. Por exemplo, porque quando você pega dois pontos, faz a reta e faz isso com todas, ao pegar o fecho, você vai estar pegando as retas tangentes por cada ponto também. Então, é para esse tipo de coisa. A sec3, você pega 3 pontos da X, faz um plano bidimensional, faz isso para cada 3 pontos, vai dar um monte de planos, você faz a união de todos eles, isso é sec3, e por aí vai. Então, a secante é esse objeto. Para cada X, você faz as secantes dela, que são cada vez maiores, uma hora elas vão preencher o espaço ambiente inteiro. Em particular, a primeira é a própria X, né? Então, você pode contar a dimensão esperada da secante. Ela vai ser a dimensão da variedade mais 1 vezes esse H menos 1. Se isso for menor do que o tamanho do espaço ambiente. Então, por exemplo, a dimensão esperada da sec2 é 2 vezes n mais 1. Da sec3, 3 vezes n mais 2. Para algumas variedades, a dimensão de verdade da secante, a dimensão real dela, não é a dimensão esperada, é menos. Então, quando a secante não atinge a dimensão esperada dela, a gente diz que ela é defeituosa, diz que ela é H defeituosa. E a gente diz que é uma variedade defeituosa
se ela é H defeituosa para algum H. Então, o ponto aqui é saber se a secante tem a dimensão certa ou não. Tem alguns casos muito particulares para os quais a gente sabe as equações da secante, mas isso são casos muito particulares. Em geral, é muito difícil de trabalhar com a secante. A gente só espera conseguir saber se a dimensão é certa ou não. E se ela não for H0 defeituosa, ela não vai ser H defeituosa para qualquer H menor. Então, se você provar que ela não é 10 defeituosa, quer dizer que ela não é 9 defeituosa, não é 8 defeituosa, etc. Então, o objetivo é você provar que a X, uma variedade X que você está trabalhando, não é H defeituosa para o H tão grande quanto você conseguir. Quanto maior o H que você conseguir, provar que ela não é H defeituosa, melhor. Então, algumas variedades principais aqui que a gente faz esse tipo de coisa são a Dissegra veronese. Isso foi apresentado aqui sobre a Dissegra veronese alguma coisa, em algum seminário. E também as grasmanianas. São dois tipos de variedades para quais esse problema é importante. Por quê? Porque essas duas, elas parametrizam tensores de algum tipo, né? A Seg veronese simétricos, né? E a grasmaniana antissimétricos. Então, essa variedade parametriza tensores de posto 1, tensores totalmente decomponíveis, e a H secante dela vai parametrizar tensores de posto H. A SEC2 parametriza tensores que são soma de dois tensores totalmente decomponíveis, então tensores de posto 2. A SEC3 soma de 3, etc. Então, saber se a secante tem a dimensão certa é saber se o espaço desses tensores de até um certo posto tem a dimensão certa ou não. Então, isso é uma motivação para estudar o defeito secante. E aí, o que é conhecido? As curvas e hipersuperfícies não são defeituosas. As hipersuperfícies, é claro, porque a segunda secante dela já preenche tudo. E as curvas, com um pouco de teoria, você consegue provar que elas não são defeituosas. E foi provado por Teratini, uns 100 anos atrás, que as superfícies não eram defeituosas. E por Quentin Liberto, há uns 10 anos, 20 anos atrás, que as variedades de dimensão 3 não são defeituosas também. E saiu um pré-print ano passado, no fim do ano passado, mostrando que as variedades de dimensão 4 não são defeituosas também. Desculpa, classificando elas, né? Isso aqui é classificação, né? Tem algumas superfícies defeituosas e alguns trifolds defeituosos também. Aqui eu vou dar um exemplo de um. Isso aqui é uma superfície defeituosa. O exemplo que eu vou dar é o da superfície de Veronese. Você pega o P2 e mergulha ele com grau 2 no P5. Para fazer isso, você pega uma aplicação que vai do P2 em P5, que leva XYZ em X2, XY, XZ, Y2, YZ, Z2. Essa aplicação, a imagem dela vai ser uma superfície, que a gente chama de superfície de Veronese, e interpretando esse P5 como matrizes simétricas, essa superfície de Veronese são as matrizes simétricas de posto até 1, de posto 1 exatamente. E a SEC2 dela vão ser as matrizes que você obtém como soma de duas matrizes de posto 1. Então, são as matrizes de posto até 2. Mas agora são matrizes 3 por 3, de posto até 2. Isso quer dizer as matrizes de determinante 0. Né? Então, esse lugar aqui da SEC2 de x, essa variedade, é o lugar dos zeros do determinante, da equação de grau 3. Então, essa secante é uma hipersuperfície no P5. Mas a dimensão esperada da SEC2 é 5. Né? Porque você joga lá nessa continha aqui, é uma superfície, com H igual a 2, vai dar 5 essa continha. Então, esperado é 5. Uma superfície é esperado que a SEC2 dela tenha a dimensão 5. Mas essa aqui tem 4, então ela é defeituosa. É um exemplo mais padrão de superfície defeituosa, de variedade defeituosa. Você pode fazer isso aqui com uma veronese maior, com outro grau, com outra dimensão também. Tem vários casos de veronese defeituosa.
Aí, qual é uma ferramenta que a gente usa para estudar o defeito secante? A ferramenta mais clássica e que é bem útil até hoje é o lema de Teratini. O lema de Teratini diz o seguinte: você começa com uma variedade projetiva, pega um ponto geral da Hésima secante de x. Esse ponto, como é o ponto geral da secante, ele está num espaço linear gerado por h pontos de x. Aí o que acontece é que o espaço tangente à variedade secante nesse ponto é igual ao espaço gerado pelos tangentes em cada um desses outros pontos, P1, P2, PH. Isso aqui funciona bem para ver se ela é defeituosa. Por quê? Daqui dá para você ler a dimensão esperada. A dimensão esperada aqui, da secante, né, que vai ser igual à dimensão do seu espaço tangente, acontece quando esses espaços tangentes são todos LI, quando são todos independentes. Quando são todos independentes, eles estão o mais espaçados possível. Isso aqui dá o máximo possível. Se não der o máximo possível, ou seja, eles têm alguma interseção, dois tangentes têm uma interseção que não deveria ter, não é esperado que tivesse, então isso aqui vai dar menos do que o máximo possível, então a secante tem a dimensão menos do que o esperado, e ela é defeituosa. Essa aqui é uma técnica que funciona bem para ver se uma variedade é defeituosa ou não. Alguma pergunta até aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não estou vendo as câmeras mais. Não, aí, ô Rick, Sim. só uma pergunta. Há uma cota ou sei lá, alguma informação extra aí sobre essa diferença da dimensão e da dimensão esperada? Tipo assim, ela é no máximo tanto. Tem resultados nesse sentido, não é muito comum não, mas tem alguns resultados nesse sentido. Alguns casos que o pessoal sabe que é defeituosa, o pessoal sabe qual é essa diferença. Aqui a diferença é 1 nesse exemplo, né? Ela é esperado 5 e ela é 4. Então, em vários casos de Veronese, que é defeituosa, a gente sabe quanto é essa diferença. Chama defeito secante mesmo, eles denotam por delta, em geral. Então, em muitos casos é conhecido e tem resultados no sentido de dar diferença, sim. Tem resultados nesse sentido. Obrigado pela pergunta. Muito bem, gente. Vou continuar aqui, então. Agora eu vou falar um pouco sobre variedades tóricas. Aqui tem o setup, né, mas é um pouco elaborado, eu não vou usar isso tudo. Basicamente, tem dois jeitos de tratar de variedades tóricas. Tem um jeito de tratar em inglês é fãs, né? Não sei se em português seria leque, mas é um conjunto de cones, etc. Então, esse é um jeito de tratar com fãs, e o outro jeito de tratar é com politopos, né? O jeito que a gente vai fazer aqui é com politopos. O que importa para a gente é que para cada politopo no Zn é associada a ele uma variedade algébrica da mesma dimensão do politopo. Então, você pegar um politopo no plano, um polígono, alguma coisa assim, associado a ele tem uma superfície. Você pega um politopo, tem associado a uma outra superfície. E uma variedade, quando ela é tórica, tem um politopo associado a ela. A definição de variedade tórica você pode dar desse jeito, mas a definição mais comum é que uma variedade é tórica quando é uma variedade de dimensão n. É tórica quando tem uma ação do C estrela n nela com uma órbita aberta. Então, a variedade de dimensão n é tórica quando tem uma ação do C estrela n, que é aberta lá, né, que tem a mesma dimensão da variedade. Essa definição de tórica, e nesse caso, vai ter um politopo associado e tem um fen também. Tem aqui a descrição, mas eu vou dar aqui num exemplo, acho que vai ficar bem claro como é que funciona no exemplo. Aqui, nesse exemplo, o meu politopo, eu vou falar do politopo, mas eu vou desenhar os pontos inteiros do reticulado do politopo, né? Eu vou identificar o politopo com o reticulado dele. E aqui o politopo são esses 6 pontos nesse triângulo.
Aí, como é que você faz a variedade tórica associada a esse politopo? Você considera um plano aqui com duas coordenadas, x1 e x2, né, x1 e x2, e faz uma parametrização do C estrela 2, chegando no P5, em que cada coordenada aqui vai ser um monômio e o expoente dele vai ser correspondente a esse ponto. Então, os pontos aqui são 0, 0, correspondente ao primeiro. Esse é o x1 elevado a 0, x2 elevado a 0. O outro aqui é 1, 0. Então, aqui é x1 elevado a 1, x2 elevado a 0. Esse aqui é esse aqui do meio é 1, 1, que corresponde ao x1 elevado a 1, x2 elevado a 1, por aí vai. Então, tem os 6 pontos, tem 6 coordenadas, vai chegar no P5. Né? É isso que está escrito aqui de uma maneira mais sofisticada um pouco. Desse jeito aqui. E aí você tem essa parametrização, uma parametrização em geometria algébrica, pelo menos sobre C, vai sempre cobrir o aberto da imagem. Então, isso aqui já vai te dar na chegada a sua variedade algébrica. Né? Não as equações, mas vai dar um aberto lá e com ele você determina a sua variedade. Um outro exemplo de variedade tórica, você considera esse politopo com 4 pontos, e aqui é 0, 1, 2, 3, e eu vou botar os índices aqui 0, 1, 2, 3 do x1, isso aqui é uma parametrização da cúbica torcida em P3. Então, é uma variedade tórica também. Se você botar de 0 até n, você vai ter uma parametrização da curva racional normal. Muito bem, eu estou denotando por delta esses politopos aí. Aqui tem um outro exemplo de superfície. Esse aqui é um mergulho do P1, cartesiano P1, no P5. Então, aqui tem 6 pontos do politopo, e a cada ponto vai corresponder um expoente lá em cima, e com isso você tem a sua aplicação. Isso aqui é um produto de 2 politopos, né? Um primeiro aqui é o 0, 1, 2, e o outro é o 0, 1. E esse produto vai corresponder ao mergulho do P1, cartesiano P1, com grau 2, 1. 2. Em geral, você pode pegar esse tipo de politopo, né, delta ND, fazer um produto de vários deles e considerar a variedade tórica correspondente. A gente vai chamar isso de variedade de Seger-Veronese, SV, N1NR, D1DR. Aí, esse N aqui deveria ser... Não, tá certo. Esse delta DN é definido dessa maneira. Vão ser os vetores, os pontos com N coordenadas não negativas, em que a soma dá até D. Né? Então, esse aqui é um exemplo. Né? Aqui são coordenadas não negativas e a soma dá até 2. Então, são simplexos, em algum sentido, dependendo de como você define simplexo. Então, cada delta desse aqui é tipo um simplexo de diâmetro D, né? Ou alguma coisa nesse sentido. E aí isso aqui vai corresponder ao mergulho de Veronese do PN de grau D, com variedade tórica. E se você fizer um produto de vários deles, você vai ser equivalente a mergulhar o PN1, PNR com um certo multigrau D1DR. Aí a pergunta é se esse negócio é uma variedade defeituosa ou não, né? Se ela é secante defeituosa ou não. A gente já viu aqui que essa é defeituosa, porque esse aqui é o P2 mergulhado com grau 2, e a gente viu antes que ele é defeituoso. Né? Então, essa é a pergunta, uma pergunta principal. Se você responder isso aqui, não sei se dá uma medalha Fields, mas é nesse ponto aí, porque falta muita coisa para a gente chegar nisso. Tudo bem, gente, até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo bem. Muito bem. Conhecido. Para a variedade de Veronese é tudo conhecido. Tem uma classificação completa, mas foi feita em 95, então é razoavelmente recente, né, pelo Alexander e o Moscovitz. Ela classifica quais mergulhos do PN pela Veronese de grau D são defeituosos.
Tem os de grau 2, que são quase sempre defeituosos, a gente vê um exemplo lá em cima, do P2, mas o PN de grau 2 vai ser quase sempre defeituoso. E para graus maiores ou iguais a 3, tem essa lista aqui com 4 casos em que é defeituosa, e é isso. Qualquer outro mergulho de Veronese não é defeituoso. E esses defeitos aqui tem um H, né? Em qual o H que ela é defeituosa. Aqui o professor perguntou qual era o defeito, acho que na maioria desses casos aqui o defeito é 1. O defeito muitas vezes é 1. Nesse caso aqui, os defeitos são 1. E esse H aqui, se eu não me engano, é sempre ou o último ou o penúltimo antes de preencher o espaço. Geralmente é esse tipo de coisa que acontece. E aí, fora isso, para mais fatores, pouca coisa conhecida. Se você fizer o produto de 2 PNs com grau 1, 1, eles são quase sempre defeituosos, porque aqui vai ser correspondente a matrizes. E aí, quando você olha para a dimensão, etc., vai ficar claro que quase todos são defeituosos. Tem produtos de P1, com grau tudo 1 também. Esse aqui foi resolvido, há uns 10 anos. E, no caso geral da variedade Segre, né, que Segre é com grau tudo 1. Né? Os Ds lá são todos 1. Aqui a gente sabe que os Segre não são defeituosos para até esse H aqui, até 6. Mas esse H é muito pouco. O H para preencher o espaço inteiro é na ordem de dezenas, centenas, muito mais às vezes. Esse aqui é uma cota muito, muito pouco. Muito pouco. Esse aqui foi feito basicamente com cotas gerais, que dão uma cota baixa, mas aí eles completaram usando o computador para checar os casos menores, né? Conseguiram fazer até esse H. E aí, para a variedade de Segre Veronese, é conhecido muito pouco, muito pouco. Os produtos de P1 é classificado, quais são os defeituosos, esse aqui é do Lafate da Postingel, 2013, eles classificaram quais são esses produtos defeituosos. E esse aqui tem uma cota geral também para as variedades de Segre Veronese, que ela não é H defeituosa para esse H. O H até o mínimo desses expoentes mais 1. Isso aqui é do Catalisando Geramente Gemiliano, de 2003. Mas aí, essa cota é bastante pouco comparado com o que você precisa para preencher o espaço. O que precisa para preencher o espaço é tipo um polinômio no D com grau N, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, aqui se o menor N for 1, isso aqui é H menor ou igual a 2, só diz que a segunda secante não é defeituosa, não diz mais nada. Essa cota é pouca, em algum sentido. Aí tem 2 tipos de resultados que a gente tenta fazer nesse problema do defeito secante. O primeiro é você escolher uma classe específica de variedades e tentar provar diretamente e completamente que ela não é defeituosa. Por exemplo, o produto de P1, né? O Lafate Postingel provar que não é defeituoso nunca. Ou você tenta pegar uma classe um pouco maior e provar que nenhum elemento lá dessa classe é H defeituoso para algum H. Aí, geralmente, esse H depende dos parâmetros lá, né? Esse é o exemplo que eu dei por último. A variedade Segre Veronese não é H defeituosa para H até o mínimo dos expoentes, lá, o mínimo das dimensões mais 1. Então, tem esses 2 tipos. O tipo de resultado que eu vou apresentar aqui é desse segundo tipo. A gente vai dar uma cota sobre o defeito secante baseado nos parâmetros aqui da Segre Veronese. Muito bem. Aí tem essas 2 cotas aqui, antes desse resultado que eu vou apresentar para vocês. Para a Segre Veronese, N1NR, D1DR, ela não é H defeituosa para H até N1 mais 1. Esse é o resultado do Catalisando Geramente Gemiliano. E tem esse outro resultado que diz que essa Segre Veronese não é H defeituosa para H até N1 elevado ao log de D. Ao log de D. O D é a soma desses graus. Isso é assintótico, né? A fórmula aqui é bem mais complicada, mas assintoticamente é isso aqui. E o N1 é o menor, né?
Então, se o D for pequeno, isso aqui vai dar da mesma ordem de grandeza. Mas se o D for razoavelmente grande, né, pelo menos 5, 10, isso aqui já vai ser um polinômio de grau 2, 3, etc. Em geral, vai ser muito melhor do que a cota anterior, né? Esse resultado aqui a gente fez na minha tese. Foi eu, a Carolina Araújo e o Alex Massarente, né, os meus 2 orientadores aí de doutorado. Saiu ano passado, mas a gente terminou em 2017. Então, isso aqui é o que tinha antes, né? Isso aqui é o que tinha antes. E aí, esse resultado aqui que a gente fez na minha tese, a gente conseguiu aplicar também para... É uma técnica chamada de projeções osculadoras. A Thaís, que está aí, ela é minha aluna, ela estudou esse nosso artigo, eu tenho outro aluno, Sal, que estudou também. A gente conseguiu fazer para grassmannianas, lá durante a minha tese de doutorado também. E depois foi feito também para grassmanniana lagrangiana, para spinal variety, para variedade bandeira. Então foi aplicado em várias outras variedades. E o que acontece? Essa estratégia que eu desenvolvi lá na tese, a gente funcionou bem para Seger veronese e para a variedade grassmanniana. A que eu vou apresentar para vocês agora funciona para variedades históricas, que inclui a Seger veronese como caso particular. Então, tudo que eu vou apresentar agora funciona para Seger veronese e elas vão melhorar essa cota de antes. Mas não funciona para variedades históricas. Desculpa, para variedades grassmannianas. Uma possibilidade de alguém no futuro é estender essa técnica das históricas para esféricas. Tem uma classe de variedades também chamada esféricas, que inclui as grassmannianas e as históricas. Aí funcionaria, né, para Seger veronese para grassmanniana. Uma outra possibilidade que a gente tentou recentemente, ainda estamos tentando, é tratar da grassmanniana como degeneração de variedade histórica. Desculpa, tratar da variedade histórica como degeneração da grassmanniana e tentar usar essa estratégia, passar da variedade para a degeneração dela e tentar estender a cota lá para a grassmanniana com isso, ou variedade bandeira também, né? Mas isso a gente não conseguiu fazer ainda. Até aqui, alguma pergunta? Eu posso continuar? Estão me ouvindo bem? Sim, Sim, pode continuar. Muito bem. Então, a última parte agora são os resultados que a gente conseguiu. Então, qual é o contexto aqui? A gente vai começar com um politopo de ZN, né? Poderia fazer para um grupo abeliano qualquer, etc., no caso mais geral, mas na prática vai dar nisso aqui. Então, a gente começa com um politopo em ZN associado a uma variedade tórica. E a gente vai provar que essa variedade tórica não é H defeituosa, onde H depende das propriedades do politopo. Então, a gente vai tratar unicamente com o politopo, a gente não vai tratar com a variedade diretamente. Isso é uma grande vantagem, porque o politopo é muito mais fácil de lidar do que a variedade. E quanto maior a gente conseguir H, melhor, porque, como eu falei antes, se você prova que a X não é 10 defeituosa, é melhor do que você provar que ela não é 5 defeituosa. Você provou mais coisas, né? E se a gente chegar nesse número aqui, que é o tamanho do politopo dividido pela dimensão mais 1, a gente vai ter provado que a X não é defeituosa para qualquer H. Ela não é defeituosa e pronto. Esse aqui é o máximo, é o H que você precisa para preencher o espaço todo. Se ela não é defeituosa até lá, acabou, ela não é defeituosa. E esse resultado que a gente vai fazer, até onde a gente sabe, é a primeira cota geral para variedades históricas, para defeitos secantes de variedades históricas, que inclui a Seger veronese. E ela é uma cota muito boa, como eu vou mostrar para vocês os números lá, ela chega bastante perto desse H aqui, em algum sentido, né? Ela chega razoavelmente perto desse H. Muito bem. Aí qual é a estratégia? A estratégia é a seguinte. Eu vou chamar de simplexo de ZN,
um conjunto com n mais 1 pontos que não está contido no hiperplano, ou seja, os pontos estão em posição geral, eles não são linearmente dependentes. E eu vou dizer que um vetor, e dado um vetor e um politopo, a gente define essa função valor relativo a v, né, por exemplo, podemos chamar assim, o valor do ponto com respeito à direção v, né, o produto interno de p com v. E o valor de um simplexo vai ser a soma dos valores de cada ponto do simplexo. Então, se tem uma direção, você vai calcular o peso do ponto naquela direção. O ponto mais para a direita vai ter um peso maior nesse φv, se o v, a direção é 1, 0. E a gente vai dizer que um vetor v separa um simplexo dentro de um subconjunto se o valor de φv em S é o máximo possível dentro de todos os simplexos. Você escolhe um V, uma direção, vamos para a direita, e calcula esse φ de V em todos os simplexos possíveis dentro desse subconjunto. Vai ter alguns valores maiores e outros menores. Se aquele valor maior ele é único, só tem um simplexo com aquele valor, a gente diz que a direção separa aquele simplexo. Eu vou dar um exemplo aqui, espero que fique claro aqui com um exemplo. Esse politopo aqui tem 24 pontos, ele é o P1 cartesiano, P1 mergulhado com grau 5, 3, né? Aqui é 5 mais 1, 3 mais 1. E eu escolhi essa direção, 1, 1. Então, a direção para a direita, para cima. Acho que aí na câmera eu estou ao contrário, né? Para cá. Que seja. Ela aponta para cá, né? Aponta para a direita, para cima. E aí o que acontece? Você pega cada triângulo, cada simplexo aqui do politopo e calcula os valores dos 3 pontos desse simplexo nessa direção. O triângulo que tem o maior valor possível é esse vermelho, né? Porque são as coordenadas que têm os maiores valores. Você pode pensar nisso também como retas varrendo o politopo, né? Retas paralelas, aí, perpendiculares a essa direção, né? A que tiver mais para cima vai determinar o triângulo que tem o maior valor. Então, tem uma reta aqui que corta esse triângulo para lá. Então, essa direção separa esse simplexo. Essa é a ideia de uma direção separar um simplexo. E ela é única, né? É o único triângulo que tem o maior valor. Mas essa direção 0, 1 para cima, ela não separa nenhum simplexo. Porque as alturas aqui são 0, 1, 2 e 3. Os maiores valores de triângulos aqui com essa direção são se você pegar 2 pontos em cima e um ponto na penúltima camada aqui. Então vai dar 3 mais 3 mais 2. Vai dar 8. Qualquer triângulo tem no máximo 8 de valor com respeito a essa direção. Mas tem vários de valor 8, né? São todos empatados. Então essa direção não separa nenhum simplexo. Essa direção separa, né? Separa o simplexo. Então, é isso que eu estou falando com respeito a separar o simplexo com uma direção. Agora, o teorema principal é o seguinte. Suponha que você tem um politopo, correspondente a uma variedade tórica, e você tem H simplexos disjuntos e vetores V1, VH, de modo que o V1 separa o S1 no delta. Depois, o V2 separa o S2 no delta menos o S1. Depois, o V3 separa o S3 no delta menos o S1 menos S2, etc. Aí, se você tiver isso, então, X não é H defeituoso. Ou seja, se você conseguir separar H simplexos, a X não é H defeituosa. E se você conseguir separar tudo, ela não é defeituosa. Aqui é um exemplo de que eu separei um. Então, essa variedade não é um defeituosa. Mas não ser um defeituosa não quer dizer nada. Todas as variedades não são defeituosas. Você teria que separar pelo menos 2 para fazer alguma coisa. Mas se eu separei esse e usar a mesma direção, já não vai dar certo, porque nessa direção tem vários triângulos aqui com o mesmo valor. Tem que escolher uma outra direção, por exemplo, para a esquerda, para cima. Posso separar um outro triângulo. Vou ter separado 2.
Aí ela não é 2 defeituosa. Vou mostrar aqui num exemplo como é que isso funciona. Então, vamos voltar lá para a Veronese de grau 2, dimensão 2. O politopo é esse triângulozinho aqui, e eu quero separar simplexos. Pronto, separei um para a direita. Não dá para separar mais simplexos, porque não sobra, só sobra 3 pontos e eles não formam simplexo. Aí, se você parar e pensar um pouco, você vai ver que é impossível separar 2. Embora tenha 6 pontos, não é possível separar 2 simplexos nessa variedade. E isso é perfeitamente razoável. Por quê? Porque por esse teorema, se eu separasse 2 simplexos, ela não seria defeituosa. Mas a gente já viu que ela é defeituosa. Então, o fato dela ser defeituosa, mais esse teorema, já mostra que é impossível separar isso aqui em 2 triângulos. Com essas regras. Agora vamos para uma outra maior. A Veronese do P2 mergulhado com grau 3. Aqui eu tenho 10 pontos, então eu vou escolher direções, vou escolher para a direita, separei um triângulo. Agora eu vou escolher para cima, separei outro. E aqui sobra 4 pontos, você pode escolher qualquer direção que você quiser. Você escolhe para a direita e para cima, separei mais 3. Então ela não é 3 defeituosa, pelo teorema. Mas quando sobra um ponto só, quer dizer que ela não é defeituosa, né? Você tem que olhar mais lá os detalhes, mas quando sobra um ponto só, ela não é defeituosa. Então, com isso, a gente provou que ela não é defeituosa. Vou fazer para a Veronese de grau 4. De novo, escolhi para a direita, depois para cima, depois para a direita, para cima. Agora, nota que o que sobrou é a Veronese de grau 2. Né? Eu posso separar mais um, escolhendo para a direita ou para cima, e aí sobra 3. Então, ela não é 4 defeituosa. A secante de ordem 4 tem a dimensão esperada. Mas sobre a secante de ordem 5 eu não sei, porque eu não consegui separar. Aí você pode pensar, mas talvez eu sou mais esperto que você e eu consigo separar. Eu vou tentar de novo, vou fazer de outro jeito e vou separar. Mas não vai. Você pode tentar do jeito que você quiser, que não vai dar para separar. Isso porque essa aqui também é defeituosa. Ela é 5 defeituosa. Então, não é nada óbvio aqui, mas não dá para separar 5 triângulos. É impossível, embora o número de pontos esteja certo. Agora uma maior, de grau 5. Eu vou separar, vou escolher a direção para a direita, para cima, para a direita e para cima, depois para cima e para a direita, depois para a direita de novo, depois para cima e para a direita, e depois para baixo. Aqui eu separei 7 triângulos. Então, ela não é 7 defeituosa, e como eu separei tudo, ela não é defeituosa. Você pode fazer a mesma coisa para o P1, cartesiano P1, com grau 5, 3, escolhendo direções e separando, e ela não vai ser defeituosa. Então, fazer isso aqui para a superfície, ou para uma coisa que tem um desenho pequeno assim, é simples, né? Você consegue fazer sem muita dificuldade. O problema é descrever num caso geral como é que você vai fazer. Isso que não é fácil. A gente contornou parcialmente isso aí do seguinte jeito. A gente tem esse teorema que diz que se você tiver uma variedade tórica de dimensão n e o politopo dela delta, chama de m o número máximo de pontos em um hiperplano. Aqui, por exemplo, o número máximo de pontos em um hiperplano é 6. 6 pontos no horizontal. Então, ela não é H defeituosa para H até a dimensão de delta menos m sobre n mais 1. Então, isso aqui dá uma cota sobre o defeito secante de x. Né? Ela não é H defeituosa para esse H. Isso aqui é razoavelmente perto do que você precisa para provar que ela não é defeituosa, porque se não tivesse esse m aqui, você já teria provado que ela não é defeituosa. Então, a diferença disso aqui para provar que ela não é defeituosa, é só esse m. Se você conseguir trocar isso aqui para uma coisa um pouco menor, você vai estar mais perto de provar que ela não é defeituosa. E a cota, assintoticamente, é bastante boa, porque esse m é o tamanho de pontos em um hiperplano. De modo geral, uma seção hiperplana de um polítopo vai ter muito
poucos pontos, né? Porque é uma coisa de dimensão 1 a menos do que a dimensão do polítopo. Então, em geral, isso aqui vai chegar pelo menos na metade do H. Em geral, bem mais. Em geral, bem mais. Aí a gente aplicou esse teorema para a Segre Veronese e a gente conseguiu essa cota. A Segre Veronese não é H defeituosa para H até essa conta aqui. O que falta para chegar para provar que a Segre Veronese não é defeituosa é esse primeiro fator. Se esse primeiro fator fosse 1, você teria provado que ela não é defeituosa, mas tem que colocar aqui esse fator para fazer a conta lá. E esse NJDJ é o máximo dessas razões aqui. Para usar isso aqui, para fazer isso, a gente usou o teorema B, né? E observou que na Segre Veronese, essa hiperplana que tem o maior número de pontos, geralmente é uma faceta do delta, né? Do politopo dela. Em muitos polítopos, o maior número de pontos está numa faceta deles, né? Dos que a gente trabalhou, pelo menos. Então, isso é uma coisa que a gente usou bastante. Aí eu vou comparar aqui as cotas. Tem essas duas cotas que eu tinha mostrado para vocês antes, e tem essa outra cota desses meus dois colegas que a gente fez, né? Esses teoremas que eu estou mostrando para vocês são um trabalho meu com o Alex Massarenti e com o Antônio Lafatti. E essa cota que eu acabei de apresentar para vocês no slide anterior mostra que a Segre Veronese não é H defeituosa para H até N1 elevado a D-2, assintoticamente, né? Então, isso aqui é muito mais do que N1 elevado a log de D, muito mais, é um polinômio de grau muito maior, muito maior. Então, a cota assintoticamente ela é muito melhor do que a anterior, muito melhor. A gente tem também, nesse mesmo artigo, a gente escreveu um script, né, no Magma, que a gente usa para fazer esse tipo de coisa aqui, porque para a dimensão maior, né? Porque quando a dimensão é 3, já não dá para visualizar isso muito bem. É muito difícil fazer em dimensão 3. Tem um bloco, alguma coisa assim, e você pensar nos triângulos lá, nos simpletes, né, é muito complicado. A gente não consegue visualizar isso facilmente. Mas a gente tem um script no computador que faz isso. Ele pega os politopos, esse aqui tem dimensão 3 mais 4, 7. Então, esse aqui deve ter centenas de pontos, a gente consegue fazer até uma centena de pontos, alguma coisa assim. Ele pega e começa a tentar direções, tenta uma direção, tenta outra, começa a triangular e arruma uma cota, e vê se a variedade é defeituosa ou não. E esse negócio roda razoavelmente rápido até umas centenas de simplexos, né? Aí o que acontece? É a questão parecida aqui com essa Segre Veronese de grau 4. Suponha que você está nessa situação que você conseguiu 4 simplexos, mas sobrou 3 pontos. Aí você pode passar, não, mas eu vou tentar de novo e agora eu vou conseguir separar os 5. Você tenta de novo e não conseguiu. Isso acontece no computador também. Tem uma variedade de dimensão 10, um polítopo que tem 100 pontos. Aí ele começa a fazer simplexos de 10 em 10 e chega em 90. Aí sobra 10, mas os 10 estão no hiperplano. Aí ele pega e começa de novo, tenta de novo. Aí chega e sobra 10 de novo. Aí chega e sobra 20 de novo. Com isso, a gente... Não é porque ele não conseguiu que ela é defeituosa. A gente não sabe. Só não conseguimos provar. Então, isso acontece no nosso script também quando o polítopo é muito grande. Quando ele tem muitas centenas de pontos, às vezes o computador tem que fazer dezenas ou centenas de triangulações até conseguir provar que ela não é defeituosa. Mas mesmo que ele não chegue no final, você tem uma cota, né? Essa aqui não é cota defeituosa. Se o computador achar não sei quantos simplexos, ela não é H defeituosa, com H o mesmo número de simplexos que ele achou. Mas mesmo que não esteja provado, se o computador tenta um monte de vezes para o mesmo simplex e nunca consegue, mas ele conseguiu para um monte de simplexos de tamanho parecido, isso é um indicador de que talvez aquela é defeituosa. Então a gente usou isso como indicador de candidatos à variedade defeituosa. E depois a gente provou
teoricamente, que várias delas eram defeituosas de fato. A gente achou novas classes de Segre Veronese defeituosas, usando o computador para achar candidatos, né? Achou algumas famílias. E, como eu falei, um caso específico é tranquilo de fazer. O difícil é você fazer, no caso geral. Te dou um politopo geral e você me descrever exatamente quais são as direções e os simplexos. Ou descrever um procedimento de como você vai achar as direções e os simplexos. Isso é bem difícil, bem difícil. A gente consegue fazer nos casos muito simples, mas no caso mais geral a gente não consegue ainda. Então a gente deu uma cota lá para os defeitos secantes das variedades históricas, e a gente também, nesse mesmo artigo, dá cotas parecidas para a identificabilidade de variedades históricas. Essa questão de identificabilidade é saber se a decomposição do tensor é única ou não. Um tensor está numa sec3 da Segre Veronese, quer dizer que ele tem posto 3. Mas pode ser que ele é escrito de mais do que uma maneira, como soma de 3 vetores de posto 1. Então, identificabilidade, ele é identificável quando essa escrita é única. Então, esses resultados a gente conseguiu também. E, como eu falei, com o Magma, a gente conseguiu candidatos de Segre Veronese defeituosas e conseguiu provar alguns deles. Isso é muito difícil em geral, porque, para vocês terem ideia, a Segre Veronese, mesmo de 2 fatores, ainda não é classificado quais são as Segre Veronese de 2 fatores defeituosos. Então, mesmo 2 fatores ainda não está classificado. Vou dar uma ideia aqui da prova do teorema A. Esse é o primeiro, o teorema principal de onde saem os outros, né? Voltando. Esse é o teorema principal, aquele que diz que se você separa H simplexos com H vetores, então a variedade X não é H defeituosa. Então, como é que é? Primeiro a gente translada a gente transfere essa informação de o vetor separar simplexos para tem H pontos de X para os quais os espaços tangentes estão em posição geral. Isso aqui é uma conta mais ou menos de álgebra linear. Tem a ver com a parametrização da variedade tórica, etc. Então, essa informação aqui do politopo a gente translada para uma informação da X. Né? E aí, com isso, você usa o lema de Teratini, portanto, a X não é H defeituosa. Então, a estratégia é essa. E a estratégia do teorema B, usando o teorema A, é mais ou menos a seguinte. Esse teorema B é aquele do hiperplano, né, que tem M pontos em um hiperplano. Aqui é recursivo, né? Supõe que você já separou K simplexos, aí supõe que o que sobrou não está no hiperplano. O que sobrou não está no hiperplano. A gente prova que se qualquer politopo que não está no hiperplano, dá para separar um simplexo dele. De qualquer politopo você consegue separar um simplexo, desde que ele não esteja no hiperplano. Então, se o politopo não está no hiperplano, tira um simplexo dele. Aí o que sobrou, você olha de novo, está no hiperplano? Não está no hiperplano. Então, tira outro simplexo dele. Aí você vai tirando simplexos até que o que sobrou está no hiperplano. Pronto, aí você não tem mais como garantir. Mas você já tirou um monte de simplexos. Esse número de simplexos que você tirou, você controla pelo número de pontos em um hiperplano. Tem o máximo número de pontos em um hiperplano, a gente chama de M. Com esse número você controla quantos simplexos você pode tirar pelo menos, né? Porque se só cabe o número de pontos em um hiperplano, o que sobra dele você pode tirar como simplexo, né? Porque não pode estar naquele hiperplano. E aí isso dá a nossa cota do teorema B. É isso. Não sei se eu fui rápido. Acho que foi mais ou menos no tempo. É isso, gente. Obrigado.
Obrigado, Rick, pela palestra. Alguma pergunta na audiência, algum comentário? O Alonso conseguiu a câmera ali. O Guilherme já fez uma pergunta. O Alonso, você tem alguma pergunta? Realmente o Rick trabalha bem diferente de nós, não? Totalmente diferente. Totalmente. E é uma parte assim. Bom, primeiro, parabéns aí ao Rick, né, pela palestra. Mas é uma parte que eu, particularmente, acho bem complicada da matemática, assim, né? Essa parte de geometria algébrica, né? Né, Alonso? A gente teve a oportunidade de estudar, né, lá com o Fernando. Usávamos aquele livro do Hartshorn. O famoso Hartshorn. Vocês chegaram na parte de esquemas do Hartshorn? Chegamos. Então agora eu entendo. Era uma parte assim, era lá fazer os exercícios, né, Alonso? Tinha os exercícios do livro, a gente reunia e ficava todo mundo tentando, né? Era uma parte bem complicada mesmo. E assim, eu admiro muito, né, quem trabalha aí com essa parte. Tá? Obrigado, Guilherme, pelo comentário. Algum outro comentário? Minha aluna Thaís estudou um pouco disso aqui, do defeito secante. Ela está aí, talvez ela quer perguntar alguma coisa. Isso, eu ia falar isso. Os alunos podem aproveitar agora para perguntar, tá? Ela estudou esse artigo de antes, da primeira cota. Esse outro aqui era até mais fácil, mas não estava certo. Bom, vamos agradecer, então, novamente ao professor Rick. Obrigado, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Então, eu vou parar a gravação. Vitor, você está na Lua? Onde que você está?